Silas Malafaia e Jair Bolsonaro estão desafiando o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você está ouvindo. No dia 7 de setembro acontecerá um ato na Avenida Paulista, de novo golpista, atacando a democracia e as instituições brasileiras. O Bolsonaro confirmou que comparecerá e o Malafaia já disse que o discurso dele será muito severo, pedindo prisão do ministro Alexandre de Moraes e impeachment. Lembre vocês que existe uma decisão legal que pode gerar ali o pedido de decretação de prisão preventiva do Bolsonaro por conta dessa pataquada, desses atos que têm sido organizados pelo pastor Silas Malafaia. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque muita gente não tá acreditando nesse desafio, mas não subestime esse tipo de gente. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque tá vendo esse vídeo é um tablet, é um celular, mas você quer colaborar com o nosso Pix, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. E fica aí que lá no final tem um recadinho pra vocês, mas pra qualquer tipo de mal entendido não ser interpretado, alô Sérgio Hoff, não é pra vender curso nenhum pra você, tá? Nem pra divulgar a empresa de vender curso. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o Jair Bolsonaro, o ato que acontecerá na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, inclusive, lamentavelmente, vai ser no final de semana que eu estarei em São Paulo. Provavelmente vou chegar com um monte de bolsominion, né? Porque eu vou para São Paulo justamente no dia 7 de setembro, retorno no dia 11, vou participar do lançamento do meu livro novo na Bienal do Livro, dia 8 de setembro, 14 horas. Se você quer me conhecer, compareça na Bienal do Livro, que a gente vai estar lançando o nosso quarto livro, Descomplicando a Política. E o que acontece, né? O Silas Malafaia, o pastor que mais tem tido um papel de golpista e propagador do neofascismo do que realmente dissipador da palavra de Deus, já disse que o ato que acontecerá na Avenida Paulista no dia 7 de setembro irá pegar fogo. Que lá, inclusive, ele terá umas palavras duras a colocar em prática, vai pedir o impeachment do golpista, né, do ditador, melhor dizendo, Alexandre de Moraes, e vai pedir também a prisão do próprio ditador Alexandre de Moraes, segundo ele, o ditador da toga. E o Bolsonaro confirmou a participação nesse ato que acontecerá no dia 7 de setembro. Lembre vocês que qualquer tipo de ato que vise ali atacar contra a democracia do nosso país e contra as instituições democráticas e a ordem constitucional viola o artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Desde 2019, inclusive, eu vinha alertando que alguns bolsonaristas poderiam ser presos, enquadrados, inclusive, no que estabelecia isso, e o próprio Daniel Silveira depois acabou sendo enquadrado ali. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar: o Bolsonaro está com medida cautelar diversa prisão, o que está presente lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Porém, o artigo 302 do Código Penal, do Código de Processo Penal, perdão, também fala sobre o pedido de prisão preventiva. Então vamos tentar organizar as ideias aqui para vocês entenderem o risco que o Bolsonaro está correndo junto com o Malafaia e o porquê que eles estão desafiando o ministro Alexandre de Moraes. Material publicado no ICL Notícias. Bolsonaro irá a ato que pedirá prisão de Alexandre de Moraes, diz Malafaia. Pastor Silas Malafaia afirma que Alexandre de Moraes será o principal alvo do ataque, do ato marcado para o dia 7 de setembro em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro participará do ato de 7 de setembro em São Paulo, marcado para protestar contra os ministros do STF, em específico Alexandre de Moraes. De acordo com o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato, Bolsonaro vai ajudar na convocação da manifestação, gravando um vídeo, informa a Mônica Bergamo na coluna dela. No ato marcado para acontecer na Avenida Paulista, na data em que se comemora a independência do Brasil, Malafaia afirma que as críticas dirigidas a Alexandre de Moraes serão mais contundentes, entre aspas, agora o pau vai torar em cima desse cara. O aviso de Malafaia refere-se ao ato de 25 de fevereiro de 2024, também organizado pelo pastor, em que as lideranças bolsonaristas fizeram pedidos de moderação nos ataques ao STF com orientações explícitas a militâncias de não levantar faixas ou cartazes pedindo impeachment de Moraes. O único a quebrar a orientação foi justamente Silas Malafaia em seu discurso. Para o próximo 7 de setembro,
Silas Malafaia afirma: vou pedir o impeachment e cadeia para ele. Vai ser um discurso veemente. Malafaia avisa que não vai entrar nessa historinha de que o STF tem que acabar. Só tolo defende isso. E eu não sou tolo. O que é interessante é que em outros momentos ali ele já falou algo que dava a entender isso claramente, mas sabendo que se ele continuar com esse tipo de discurso, ele irá para a prisão, ele tá tentando moderar o discurso. Eu até falei para vocês aqui, inclusive, há um tempo atrás, que moderar que eu falo indo até o limite da lei, tá? Eu até falei aqui um vídeo há um tempo atrás, acho que há uns 5 dias atrás, 6 dias atrás, que em uma entrevista que ele deu para o Rogério Vilela no Inteligência Limitada, ele falou que não tem medo de ser preso. Por quê? Porque ele vai até o limite da lei. Ele não ultrapassa o limite da lei. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode falar. E toda vez que eu venho aqui no canal e falo sobre isso, muita gente diz que eu estou tentando justificar o injustificável. E não, eu sou estudante de direito, eu conheço o que a lei diz. Então, eu consigo entender que o máximo que o Malafaia pode conseguir, com algumas declarações que ele tem dado contra o ministro Alexandre de Moraes, é um processo contra ele por injúria, calúnia ou difamação. Mas pedido de prisão preventiva por algumas coisas que ele fala, não. Mas se ele colocar em prática o que ele está falando aqui, aí a coisa muda. Por quê? Olha o que diz o artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Ou seja, qualquer ataque que acontecer contra os ministros do STF, contra a Suprema Corte, contra o presidente da República, contra a democracia, ataque, não estou falando crítica, tá? Ataque à funcionalidade desses poderes, pode gerar um pedido de prisão preventiva. Por quê? O Bolsonaro, nesse momento, está cumprindo o que diz o artigo 319 do Código de Processo Penal, que fala sobre as medidas diversas à prisão. Tá aqui, ó. Só para que vocês lembrem, ó. São medidas cautelares diversas à prisão. E aí tem aqui os elementos, né, que tem ali o Bolsonaro, inclusive entre eles ele não pode se aproximar do Valdemar da Costa Neto, ele não pode se ausentar do Brasil sem autorização, ele não pode fazer um monte de coisa por conta dessa restrição. E aí quando você lê aqui o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, fala sobre a prisão preventiva. E que pode acontecer com o Bolsonaro se ele estiver lá no palanque com o Malafaia defendendo esse tipo de discurso. Tanto que tá aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo, Jair Bolsonaro, que tem em tese uma participação direta, em tese não, né? O que mostra as informações, que tem uma participação direta sobre o que aconteceu na tentativa de golpe de Estado, inclusive com reuniões armadas ali com militares e membros das Forças Armadas, ele pode rodar. Dependendo do que ele falar, ele vai rodar. A própria matéria, inclusive, aqui do ICL, né, que traz aqui trechos do que foi dito lá na matéria da Mônica Bergamo, ou é da Mônica Bergamo ou Bela Megali? Deixa eu só confirmar aqui, para não dar o crédito errado. Mônica Bergamo, exatamente. Traz aqui o seguinte, né, as palavras do Malafaia sobre o que o Bolsonaro irá ou não irá falar. Tá aqui, ó. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Malafaia diz: não mando no que ele fala, mas pelo que conheço, o Bolsonaro não vai entrar em conflito com Alexandre de Moraes. A manifestação bolsonarista marcada para a Avenida Paulista já tem presenças confirmadas de Bolsonaro, Michele, os filhos Flávio, Eduardo, Carlos e apoiadores de Bolsonaro como Nicolas Ferreira, Magno Malta, Bia Kicis, Júlia Zanata, Gustavo Gaia, entre outros candidatos a prefeito e vereador do PL também são aguardados. Então, traduzindo aqui claramente, ele está dando meio que um salvo-conduto pro Bolsonaro. Olha, eu vou xingar o Xandão, eu vou ameaçar o Xandão, eu vou dizer que o Xandão tem de ser preso. Mas Bolsonaro não é obrigado a falar nada disso. Só que, se ele estiver participando da manifestação e a manifestação tiver esse fim belicoso, o público que estará presente lá não vai estar presente para ouvir o Malafaia, vai estar presente lá para ouvir o que o Bolsonaro tem a dizer. Então isso pode gerar imputabilidade ao próprio, punição ao Bolsonaro. E quem sabe até o próprio Silas Malafaia, se ele continuar defendendo isso. O grande problema é que o Malafaia, como ele é bom de retórica, ele sabe que ele só vai até a página 1 ou 2 no máximo. Ele não chega até a página 3, que é ultrapassar o limite da lei ao passo de poder o levar para a prisão. Até onde ele tem ido aqui, o máximo que pode acontecer são processos de injúria, calúnia, difamação, mas para levar ele para a prisão por esses crimes é muito pouco provável. Então ele sabe disso, ele calcula ali que ele vai gastar talvez, sei lá, 60 mil, 80 mil, 100 mil, para poder parecer que ele é um machão fodão que enfrenta o Xandão.
ele vai acabar fazendo isso aí. Mas isso aqui pra mim é um claro, Xandão, me prenda se você for capaz. E eu não duvidaria se fosse o Malafaia e o próprio Jair Bolsonaro, até porque a Suprema Corte nesse momento está unida justamente para frear os avanços tanto da extrema-direita tradicional no campo da política, como da extrema-direita também nesse momento, emendrada ali dentro da mídia brasileira. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria lembrar vocês que a gente está com a rifa aqui dos nossos 3 livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar, o Mito, a Cronologia do Caos. Você vai pagar apenas R$30 aqui, ó, no valor do bilhete, né, no valor da cota. Faltam vender aproximadamente 45 cotas ainda para acabar. Custa R$30. Se você vencer, você vai receber o livro físico, né, os 3, na sua casa, com autógrafo e uma dedicatória feita por mim aqui pra você, além de ajudar a manter o nosso trabalho também, que ele é independente e só existe graças à ajuda de vocês. E se você é de São Paulo, no dia 8 de setembro, 14 horas, estarei em São Paulo participando da Bienal do Livro, fazendo o lançamento do meu 4º livro, o Descomplicando a Política. E se você não tem nenhum livro meu, ou se falta algum, também vai estar lá sendo vendido no stand da Cotter. Eu vou estar lá numa tarde de autógrafo, a gente vai poder bater papo, trocar ideia, tirar foto, vocês podem me apresentar denúncio, o que vocês quiserem lá no dia 8 de setembro às 14 horas, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado, inclusive o link da nossa rifa. E se você puder ajudar a gente, é muito importante. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.